São 8 horas e 20 minutos e o segredo de Polichinelo foi revelado finalmente. O governo pensa, sim, em recriar o imposto do cheque. A contribuição, que era provisória, depois virou permanente e aí foi derrotada no Congresso sobre movimentação financeira. Com outro nome, talvez, vamos esperar aí. Mas a ideia, sim, está viva, fixa, né? E vamos ouvir o ministro Paulo Guedes, que diz que vai ser apresentado em breve um texto ao Congresso que vai propor essa cobrança sobre transações financeiras. Quem criou o imposto sobre transações foi o governo Fernando Henrique. Todos os economistas apoiaram, porque ele tem uma capacidade de tributação muito rápida, muito intensa. Ele põe muito dinheiro no caixa rápido. Se ele fosse baixinho, ele não distorce tanto. Mas as distorções depois levaram os mesmos economistas que aplaudiram, dá até de pé, né? Essa iniciativa que foi do saudoso ministro da Saúde, Adib Jatene. Depois eles recriminaram, né, essa existência da CPMF aí na vida econômica brasileira, porque houve distorções. Aliás, tudo aqui distorce, né? O próprio ministro da Saúde, na época, ele queria destinar todos os recursos do imposto do cheque para a saúde, o que não foi possível, né? Depois mudaram e um dos críticos da época, que era o senador José Serra, acabou sendo, como ministro da Saúde, um dos mais beneficiados por essa CPMF. Mas vamos comentar agora. Thaís Herédia, dê a partida. Oi, não, eu achei que o Cláudio ia falar. Olha, então fale o Cláudio. Você foi chamado. Essa medida não vai para frente, né? Agora eles estão tentando embutir aí um argumento diferente. O Marco Sintra teve ontem aqui em São Paulo e repetiu isso para os empresários do setor de serviço com quem ele conversou ontem, dizendo assim, olha, a gente não está criando um novo imposto, a gente está substituindo um outro. A CPMF, quando ela foi criada, ela foi mais um imposto que aumentou a carga tributária no Brasil. O que a gente vai fazer é, tira o imposto da folha de pagamento e daí recria a contribuição do pagamento, né? A tal da CP. Olha, isso me lembrou da ex-presidente Dilma Rousseff, quando ela promoveu aquela desoneração da folha de pagamento, no momento em que a arrecadação caía, a economia desandava, a inflação subia, ela promoveu uma desoneração, nada como uma boa ideia se transformar num grande pesadelo, que foi exatamente o que aconteceu. Aliás, essa foi a fórmula de várias medidas dela, da energia, dos juros e também na questão do desemprego. Nenhum emprego a mais foi gerado, pelo contrário, porque as empresas aproveitaram, e estão certas elas, não é ilegal, estavam com a margem super espremida, pagaram dívida, melhoraram a sua margem, renovaram algum investimento, compraram uma máquina nova, pagaram o imposto que estava devido, mas não criaram emprego. Então, toda vez que você cria uma fórmula, imaginando que o sujeito vai agir exatamente como você espera, esse negócio não pode dar certo. Eles estão agindo assim, olha, nós vamos desonerar a folha de pagamento e isso vai trazer aquele 50% do trabalhador brasileiro que está na informalidade hoje, vai trazer para a formalidade. Mas Sabe o que me espanta do ponto de vista de um não especialista nesse assunto, Thaís? O fato de praticamente 90% daqueles economistas estudiosos, considerados sérios, o professor Delfim Neto, que a gente ouve toda segunda-feira aqui, para não citar o Bernardo Api, que é autor de outra proposta, portanto tem interesse em ver um outro debate, mas o Bernardo Api levou esse debate, ele traz esse debate há 10 anos, né, de uma reforma tributária. Ninguém leva isso a sério. O que me chama a atenção é o fato do ministro da Economia comprar essa tese. Se ele compra essa tese, me parece preocupante. Isso tem um quê de autoritário. Vamos ouvi-lo falar exatamente sobre isso que a Thaís Herédia falou agora. Geração de empregos que acabam não acontecendo. Vamos ouvir o ministro Paulo Guedes. Da classe política, eles têm que decidir. Nós podemos propor uma desoneração forte na folha de pagamentos a troco da entrada desse imposto. Se a classe política achar que o mais importante, que os desvios, as distorções causadas pelo imposto são piores do que os 30 milhões de desempregados sem carteira de trabalho tem, aí eles decidem. É uma opção difícil. É um trabalho difícil. Faria o próprio presidente da República, que é o seu chefe, né? e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Isso é uma falácia, né? Ele que ajudou a acabar com o imposto do cheque, não vai ser agora quem vai trazer de volta essa cobrança. Então, ele contrariou os dois aqui. Ele já sabe o que vai dar. Não passa, viu, Zé? A CPMF, CP,
o nome que se dê a isso não passa na Câmara. Não passa a não ser que seja feito Meu Deus, nem sei, né? Vai ter que gastar muito dinheiro para prazar. Porque, assim, agora, o que também me impressiona, Rafael, além disso que você colocou, é como as pessoas mudam de opinião quando estão no governo, né? A gente vê como teses condenadas pelo PT passaram a ser defendidas pelo PT quando chegou ao poder. Do mesmo modo, né, a gente assistiu o Jair Bolsonaro e o próprio Paulo Guedes, né, defendendo, criticando a carga tributária e prometendo reduzi-la, né, tirá-la do cangote dos brasileiros, como diz o presidente, mas não, quando eles estão lá, a solução mágica é inventar imposto. Você vê o ministro, né, mal esconde o seu entusiasmo infanto-juvenil, né, como se estivesse lendo uma revistinha de sacanagem, né? A fantasia que ele faz, olha, dinheiro que entra no caixa rapidamente. Ele está interessado nisso, né? Ele quer grana nos cofres públicos, né? Nem que para isso signifique o aumento da carga tributária, né? Esse negócio de dizer que nós vamos substituir o imposto, tira o imposto que desonera a folha, aí cria a tal da CPMF, ou recria a CPMF com outro nome. E isso é o quê? E aquelas pessoas que não têm folha de pagamento? Essas pessoas terão um aumento efetivo do imposto da carga tributária, né? Essas pessoas, quando assumem, quando chegam ao governo, viram uns tarados, né? Tarado por imposto. O que a gente precisa, o que o Brasil precisa, muito pelo contrário, né? Em vez de aumentar, o que o Brasil precisa é de reduzir a carga tributária para estimular novos investimentos. Tem gente aí que tem lá um dinheirinho guardado, escondido, aguardando uma oportunidade para fazer o seu próprio negócio. Essa gente é que move a economia. 2/3 da economia são movidos pela pequena e microempresa, né? E o que a gente assiste é o contrário. É sempre assim, é o ataque inclemente ao bolso do cidadão. É uma vergonha o que esse governo está pretendendo fazer com a recriação da CPMF com outro nome.